O vídeo de hoje é diferente de tudo que eu já postei aqui. Ele tem dois motivos especiais. O primeiro, eu tô comemorando mais de 200 inscritos no meu canal, motivo de muita alegria. E o segundo motivo, eu gostaria que você tentasse assistir até o final do vídeo, para você entender realmente o sentido dele. Eu tiro todas as máscaras e eu mostro um pouco do meu sofrimento, da minha dor, diante de gravar vídeo e postar aqui no canal do YouTube. Talvez você já tenha vivido algo parecido, talvez você já tenha vivido, inclusive, especificamente isso, mas é só assistindo o vídeo até o final que você vai entender. E eu te adianto um pouco uma coisa. É duro pra mim, é difícil, assim como muitas outras coisas na vida. Todo mundo sofre, mas todo mundo pode encontrar sentido no sofrimento. Vamos juntos. Chega mais e fica aí até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se puder, deixa aqui um comentário dizendo que você assistiu e o que você achou. Esse canal que eu dei o nome de Academia do Sentido por dois motivos. Academia como um lugar onde nós costumamos trabalhar o corpo, mas aqui também queremos trabalhar a alma e o espírito, queremos trabalhar o nosso coração para sermos pessoas melhores, e eu quero compartilhar isso com você. Então vamos malhar, né, o sentido que há em nós, e lógico, a academia do sentido, porque é esse sentido que nós vamos utilizar como peso, ou como motivação, ou o que você queira chamar, para que faça você evoluir e crescer. Mas, além dessa comemoração, eu quero também trazer uma reflexão muito importante, que falavam para mim o seguinte: olha, é só você comprar um tripé, pegar o seu celular, colocar nele, dar play e começar a falar. Fala sobre coisas que você gosta, sobre o que você sabe fazer, aquilo que você acredita que os outros vão se interessar em te ver e te ouvir falando. E eu fiquei relutando anos e anos. Vocês podem até ver que esse meu canal, se eu não me engano, ele tem quase 3 anos criado, mas eu comecei a criar conteúdo aqui no YouTube há pouquíssimo tempo. E comecei a criar, estou criando, assim, ainda assim uma organização, porque eu não tenho um tempo ajustado para isso. O que mais me demanda, na verdade, não é gravar, é editar os vídeos. Isso para mim é muito complicado separar tempo para fazer, mas não era isso que me impedia de começar a criar conteúdo. Eu falava isso para os outros: não, não tenho tempo para gravar, eu não tenho tempo para editar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E somente eu sabia, e até hoje somente eu sei o que existe entre eu e esse celular. Na verdade, entre eu, esse celular, e você que está me vendo e me ouvindo agora. Para mim não é só colocar o celular e começar a gravar. Para mim, parar aqui diante desse celular e gravar vídeos de mais de 1 minuto, 2 minutos, que é o que eu estou acostumado a fazer para o meu Instagram, e de uma forma, às vezes, eu sinto até muito formal, social, tentando me adequar ao que os outros estão fazendo. Até que eu parei e percebi que eu nunca ia chegar em lugar nenhum, e cada vez mais a distância entre eu, o celular e você ficaria muito maior. Por que que eu tô falando dessa distância? Porque existe algo nesse vazio, e é a insegurança, é o medo, é a vergonha de me expor aqui. Sabe, aqui no YouTube eu encontrei um dos grandes desafios da minha vida. Porque gravar vídeos longos não é só você ficar falando durante muito tempo sobre um tema. É você sustentar que você sabe do que você está falando. É você passar uma confiabilidade na pessoa que vai parar para te ouvir mais de 30 segundos, 15 segundos, que é o que está na moda nas outras redes sociais. E tudo isso me colocava como uma trava, um peso sobre minhas costas, e eu não conseguia colocar o celular no tripé, eu não conseguia dar o play e começar a falar o que eu sei, o que eu gostaria de comunicar, porque eu vou gaguejar, porque eu vou errar muito, e isso de fato vai dar muito trabalho na edição, porque o meu vídeo vai ser chato, porque a qualidade do meu vídeo não é como de todos aqueles que são estourados e que tem milhões e milhões de visualizações, e comparando sempre, a questão era: por que que eu vou começar a gravar vídeo? Se todo mundo já está fazendo e todo mundo parece que já está estourado, todo mundo está se dando bem, para que que eu vou começar? Para que que eu vou entrar nesse mundo para disputar com quem já está ganhando? E, gente, foram anos, não foram dias, não foram semanas e nem só meses. Foram anos trabalhando isso profundamente na minha terapia,
uma questão de exposição única e exclusivamente aqui. Porque, vejam, eu sou professor, eu dou aula e eu dou palestras para salas, auditórios lotadíssimos, já falei para mais de 1.000 pessoas, já publiquei aqui um livro, fiz o lançamento do meu livro, lido todos os dias com as redes sociais. Isso não é problema para mim, mas aqui no YouTube era um lugar exclusivo onde eu deveria encarar como mais uma possibilidade de trabalho, mais uma possibilidade de evolução pessoal, eu encarava sempre como um empecilho, justamente por causa da comparação. E foi um processo muito duro em poder chegar aqui onde eu estou hoje. Para mim, é inacreditável ter mais de 200 inscritos, uma vez que eu não utilizo da minha maior ferramenta de seguidores ou de pessoas que me conhecem e me apoiam, que é o Instagram. Eu não posto os meus vídeos lá, eu não peço para as pessoas, né, se inscreverem no meu canal aqui no YouTube, nem assistirem os meus vídeos aqui. Eu sou única e exclusivamente eu, como um teste de pessoas que não me conhecem, e eu não quero, né, que as pessoas venham porque eu indiquei o meu canal ou porque eu fiz com que ela se interessasse porque ela é minha amiga. Não, eu não quero isso aqui. E eu quero ser conhecido por aquilo que as pessoas vão ver aqui. E o que vocês estão me vendo falar e a maneira que eu estou me expressando, isso sou eu. E mostrar quem sou eu aqui, dessa forma, foi um processo muito difícil. Mas um processo muito difícil não por causa da atividade em si, mas pelo que eu fiz com essa atividade. Eu esqueci do sentido que haveria de estar aqui, do sentido de produzir vídeos, de editar esses vídeos e postar, e eu me prendi naquilo que os outros fizeram, estão fazendo, e eu me anulei. Eu anulei as minhas potencialidades, anulei a minha capacidade, eu anulei a minha individualidade. E joguei fora a maior proposta que eu iniciei falando esse vídeo, que foi o nome desse canal, Academia do Sentido. Fazer com que o sentido da nossa vida aqui, junto, fosse desenvolvida, encontrado, que esse sentido ele pudesse modificar a nossa forma de ser, de agir. E eu parei para analisar que eu dei um nome e não estava conseguindo viver o próprio nome que eu propus para o meu canal. Única e exclusivamente porque eu estava olhando muito para os outros e menos para mim. Eu me desencontrei de mim totalmente na tentativa de iniciar um trabalho aqui. À medida em que eu fui gravando os vídeos e fui postando e fui tendo esse retorno, que aí você pode falar, ah, mas são 200 inscritos, não é nada. De fato, comparado aos outros não é, mas e para mim que não tinha ninguém aqui? Aqui, como dizem, aqui era só selva, né? Era só mato, vazio, e eu, na frente do celular, falando coisas que eu acredito, estudo, gosto, do meu jeito, da minha maneira, sem, ou melhor, tentando não me importar com os outros que falam sobre o mesmo tema, às vezes têm as mesmas características, mas eles não são eu e eu não sou eles. Vejam, e tem sido muito belo, muito bonito poder ultrapassar esses limites entre a insegurança e a comparação. Confesso para você que durante todo, né, o processo terapêutico mesmo, né, com a terapia, eu tenho me apoiado muito na minha verdade, daquilo que eu sou. Porque, veja, antes de você assistir o meu vídeo, eu tô me vendo aqui, eu tô gravando, eu tô me vendo, eu edito e eu me vejo. Então tudo que eu faço e tudo que eu falo, na verdade, aqui primeiro é para mim. É a mesma dinâmica das outras redes sociais. Eu sempre falo muito isso nas minhas outras redes, que tudo que eu publico e escrevo em primeiro lugar precisa ser para mim. Eu preciso ser muito coerente com aquilo que não necessariamente eu já vivo, mas pelo menos eu quero alcançar, eu quero viver. Por exemplo, eu posso falar aqui de insegurança, de medo, de procrastinação, posso falar de comparação, totalmente contra todas essas coisas, porque de fato fazem muito mal para nós. Mas, isso em primeiro lugar, eu quero viver. Eu estou me esforçando e esse vídeo que eu estou gravando aqui comemorando os 200 inscritos é um prêmio, é uma vitória de que eu posso dizer para você que vale a pena você tentar se você quer e se faz sentido para você, não desista.
Não desista de quebrar cara, não desista de se cansar na tentativa de sempre mais uma vez dar um passo além do que você acredita, do que você pode. Faça por você, encontre sentido nas mínimas coisas. Você pode estar me ouvindo e falar, cara, mas é só um vídeo no YouTube, mas é só um canal. Sim, talvez para você, mas para mim isso é uma grandiosidade. Comemorar 200 inscritos, mais um canal gravado. E agora, é como que tirando toda a máscara, todas as escamas e falando para você, olha, a minha fragilidade em específico aqui, nessa plataforma, com este trabalho, a minha fragilidade é essa. Eu sentir medo, eu sentir vergonha é algo totalmente normal, natural. Eu sinto, estou gravando inseguro, falo muitas vezes inseguro, e no final de tudo, só você que assistiu o meu vídeo até aqui, você vai realmente entender o segredo que moveu a minha insegurança, que moveu as procrastinações aqui do canal e as comparações com os outros. E talvez você tenha vivido ou esteja vivendo isso e não sabe nomear. E hoje para você eu posso nomear. Comemorando meus 200 inscritos, que o que me travou e queria me impedir de chegar até aqui, nessa primeira conquista que eu comemoro, não é nada mais, nada menos do que o medo de dar certo, o medo do sucesso. As pessoas, elas acreditam que somente o fracasso machuca. Elas acreditam que somente o medo de errar paralisa. Não, gente. O medo de dar certo também. É aquilo que nós conhecemos na psicologia como a famosa autossabotagem. Se sabotar, puxar o seu próprio tapete, impedir de que as coisas boas aconteçam, que os resultados bons venham. Ninguém conhece o dia de amanhã, ninguém sabe onde vamos chegar. E o risco de dar passos, o risco de evoluir, o risco de melhorar é esse, justamente esse. Nós podemos acertar muito toda vez que nós tentamos. Nós podemos acertar muito toda vez que a gente faz algo diferente do que fizemos até agora. E se a gente acertar, nossa. Assim como a gente lida muitas vezes com o erro e com o fracasso, a gente vai ter que lidar com a conquista, com a vitória e com o sucesso. E eu espero que, apesar dos medos, apesar das inseguranças e incertezas, eu e você possamos ter tanta coragem de acertar como temos coragem de arriscar e errar, né? Muitas vezes eu falo aqui sobre tentar, errar, mas hoje eu quero fazer diferente falando isso para você. Tentar para acertar e conseguir colher bem os frutos do acerto, da conquista, da vitória. E você que está me ouvindo, que está me escutando, se você não é inscrito nesse meu canal, você não está dentro dessa conquista comigo. E eu quero que você viva essa conquista comigo. Essa é a primeira. E eu quero muitas outras. E por isso eu vou continuar aqui. Por isso que eu vou continuar me esforçando, me superando. Cada vídeo aqui postado, tenha certeza. Se você me acompanhar, você vai assistir, você vai falar, caraca, olha, ele conseguiu mais uma vez. Ele se superou mais uma vez. Ele se venceu. E que a minha vitória, a minha superação e esse vídeo de hoje possa também ser um marco para você conseguir se superar e conseguir ter coragem de lidar com a possibilidade de vencer na vida, de conquistar grandes coisas. Tudo isso por 200 inscritos, tudo isso pelo meu canal do YouTube, Academia do Sentido, tudo isso porque são 200 vidas, 200 pessoas, 200 almas e corações que vivem tantos sofrimentos e tantas dores assim como eu, aqueles mais ocultos, mais escondidos, como, por exemplo, ter medo, ter insegurança de postar um vídeo numa rede social, de se comparar com os outros e sofrer um sofrimento tão, talvez, fútil para os outros, mas que dentro de nós somente nós sabemos como dói e como é. Bom, 200 pessoas não cabe dentro da minha casa. É muita gente. E você, eu te agradeço de coração por estar aqui. Eu te agradeço por escutar tudo que eu estou falando até agora e escutar eu nomeando o meu sofrimento, que é o medo do sucesso, que é a autossabotagem, que tanto me prejudicou até aqui. Porque se hoje, depois de quase 3 anos de canal, eu consigo chegar nos 200, nossa, se eu tivesse postado tanto,
se eu não tivesse esse medo? E quando a gente fala e se, aí é uma outra armadilha psicológica, é uma outra armadilha que a nossa mente quer colocar em nós. E se você não fez até agora, para que você vai começar? Se você perdeu tanto tempo até agora, e você poderia ter crescido muito mais, poderia ter feito muito mais, não vale a pena começar. Isso é mentira. Nós mentimos para nós puxamos nosso próprio tapete, nós fazemos muito mal pra gente. E a gente precisa parar com isso. E ter coragem de fazer bem, ter coragem de acreditar que nós podemos, porque nós podemos. Eu posso, e por isso eu estou fazendo. E você pode, e por isso você deve fazer. E isso não é só sobre gravar vídeo para as redes sociais. Isso é para a vida, isso é para viver, isso é sobre conquistas, sobre comemorações, sobre enxergar onde você chegou e onde você ainda pode chegar e ter coragem de bancar a vitória e a conquista que te espera lá na frente. Vamos juntos em busca de sentido. Se inscreve nesse canal para me acompanhar, porque muitas vitórias eu vou viver, muitas superações eu prometo para mim que eu vou realizar aqui nesse canal, em cada vídeo, em cada momento, e eu quero você comigo. Compartilhe o meu canal com alguém que você acha que deve me acompanhar e escutar o que eu estou falando aqui, porque pode ter vivido ou está vivendo algo parecido. Eu vou ficar muito agradecido e justamente porque você vai me ajudar a fazer o que é o propósito de estar aqui. Nossa, eu estou passando por tudo isso daqui, você me escutou até agora me ajuda também a cumprir o meu propósito de que fazer as pessoas encontrarem sentido e viver com mais sentido vai fazer com que elas, de fato, tenham um porquê, um para quê superar as dificuldades e encontrar a vitória final na vida. Um abraço.